Chama-me Senhor e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me. O texto que nós fizemos menção, ele trata e traz um episódio em que Jesus está na sua peregrinação, fazendo o seu papel enquanto esteve aqui na terra. Jesus caminhou, Jesus anunciou, ele saía com a sua comitiva de discípulos, e por onde quer que Jesus passasse, essa comitiva ia aumentando, certamente por causa da presença de Jesus, pela fama que Jesus já possuía naquela região. Então, aonde quer que soubessem que Jesus estava, uma multidão se formava. E quando alguém com a eminência de Jesus entrava em alguma cidade, certamente até mesmo aqueles que não criam procuravam ver, e aqueles que não tinham conhecimento de quem era Jesus propriamente procuravam entender algo a respeito dele. Nesse texto nós temos os personagens. O personagem principal é o personagem Jesus. Ele está adiante, conduzindo e fazendo a obra para o qual o Pai o designou. Nós temos aqui os discípulos que o acompanhavam. E o terceiro personagem desse texto é o cego. Nesse texto nós não temos o nome do cego, não é citado o nome do cego. Porém, não na versão que eu acabei de ler, mas em outra versão, na Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar uma tradução melhor do que a tradução que nós temos. E na tradução da Bíblia de Jerusalém, quando retrata e fala a respeito do cego, a tradução diz que o cego, ele enxergava, ou seja, ele era um homem que outrora enxergava e tornou-se cego. Então não era alguém que era cego de nascença. Isso é importante? Sim, é muito importante. É importante notar que aquele homem havia sofrido ou talvez um acidente ou alguma patologia que o fizesse perder a visão. E no mundo antigo, as pessoas que assim necessitavam mendigar, elas passavam e geralmente ficavam nos mesmos lugares. Eram conduzidos, às vezes, pelos familiares, e ali se tornava um lugar que a pessoa iria ficar. Então, era conhecido como, nas grandes cidades, isso também acontece, lugares onde as pessoas procuram receber alguma ajuda. Aquele homem estava sentado, no lugar de sempre, habituado a ouvir a movimentação da cidade, habituado com as vozes, talvez, de conhecidos, habituado com a movimentação normal. Quando o texto nos diz que Jesus entra na cidade, aquele homem tem uma percepção, ele percebe que o movimento aumentou, o barulho aumentou, ele sentiu que algo estava acontecendo naquela localidade e procurou saber. Ele pergunta: o que é que está acontecendo? E disseram: Jesus, o Nazareno. E aquele homem, segundo nos diz o texto, ele começa a clamar. E nós temos aqui dito aos irmãos a diferença em que você orar, você pode fazer a sua oração apenas no seu pensamento, você pode fazer a sua oração mexendo os lábios, sem ser algo audível, porém, todo clamor, ele é audível, todo clamor, ele é feito com a expressão, todo clamor deve ser feito de forma a projetar a voz, para que se ouça à distância, e foi exatamente isso que aquele homem fez. Ele percebeu que a comitiva já havia passado por ele. Ele não chamou exatamente no momento em que eles estavam passando, até porque ele ouviu, e provavelmente as pessoas passaram, e como a comitiva deveria ser grande, ele perguntou para talvez os últimos que estivessem passando por ali, o que é que está acontecendo, e disseram para ele que Jesus estava ali. Como eu citei aqui, você imagine essa situação, Jesus já havia passado,
O que aquele homem poderia fazer, sendo que ele não tinha mobilidade tão rápida, dependeria de alguém. Então ele sentiu a urgência, percebeu que estaria passando logo próximo, ele perderia a oportunidade, e ele faz aquilo que seria o mais evidente, e é exatamente isso que nós temos dito aqui para a igreja, para que nós devemos entender que quando há uma urgência, há uma necessidade, há também uma postura, o cristão deve se posicionar também relativamente a essa necessidade. E o que o homem fez foi clamar em voz alta. E não apenas clamar, ele trouxe na sua frase, ele pronunciou algo que certamente chamaria a atenção de Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Essa frase, Jesus, filho de Davi, ela tem uma conotação messiânica. Não é uma frase simples. Essa frase, ela tem uma conotação de entendimento da parte daquele homem que era cego. Ele ouvia falar a respeito de Jesus, ele sabia algo sobre Jesus, ele tinha consciência da importância de Jesus para aqueles que ali estavam, e ele pronuncia essa frase, demonstrando que ele tinha plena consciência de quem era aquele homem que estava passando aquele momento. Não somente a necessidade da sua carência, não somente aquela oportunidade de talvez receber algo da parte do Senhor, ele queria também não apenas alcançar o favor do Senhor, mas ele desejou e ele pronunciou algo que chamou a atenção daquele homem, Jesus Cristo. Nós temos explicado, amados irmãos, que o entendimento é o Espírito Santo quem nos dá. E à medida que o Espírito Santo ele nos faz entender os propósitos das coisas celestiais, porque as coisas celestiais elas só podem ser mensuradas, ou seja, nós só podemos entendê-las de uma forma espiritual. Os homens que não são espirituais, eles não compreendem por que os cristãos, e principalmente os evangélicos, precisam falar tão alto quando estão orando. As pessoas pronuncia e diz assim: será que Deus é surdo? Será que Deus não ouve? Precisa falar tão alto? Isso incomoda muitas pessoas. E até mesmo no mundo evangélico, alguns grupos evangélicos acham estranhos, principalmente os pentecostais, porque acham um exagero. Mas, amados irmãos e irmãs, é no mundo pentecostal, é no meio dos exagerados que acontecem os maiores milagres por parte do Senhor Jesus Cristo. É nas igrejas onde o barulho se ouve a voz do povo clamando, onde acontecem os milagres, onde o Senhor opera sinais de maravilhas, onde as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, onde as curas acontecem, é porque as pessoas reconhecem quem é aquele que nós estamos clamando. Primeiro, reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer que Ele é Deus, e Ele não está aqui para nos favorecer, ou seja, Ele não foi enviado para fazer favores para nós. Somos nós que devemos honrá-lo pelo que Ele é. Foi isso que aquele homem cego fez. Antes de qualquer coisa, ele honrou e chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós cristãos reconhecemos a quem nós servimos, e a nossa postura é uma postura de servos, não é uma postura de Senhor. Nós não estamos aqui para dar ordens ao Espírito Santo, não estamos aqui para fazer com que Deus seja o nosso servo, muito menos Jesus seja o nosso serviçal. Nós entendemos que nós estamos como aquele homem cego, sentados, esperando a oportunidade de dizer: eis aqui, Senhor, eu sei quem Tu és. Eu reconheço a Tua autoridade sobre a minha vida. E antes de mais nada, Senhor, tem misericórdia de mim. Este é o modelo de alguém que quer alcançar o favor do Senhor.
Esse é o modelo e é a forma de expressão de quem deseja honrar primeiramente ao Senhor. O cego primeiro honrou para depois pedir algo. E é exatamente assim que a igreja deve compreender, e é assim que a igreja deve caminhar. Primeiro, honrar o Senhor acima de todas as coisas, honrar o Senhor com a nossa vida, honrar o nome de Jesus com as nossas atitudes, pensar que nós representamos a Jesus aqui nessa terra. Então, quando um cristão ele se posiciona como um discípulo de Jesus, ele pensa que primeiro deve honrar o nome de Cristo. Essa deve ser a postura de uma igreja, não uma igreja que vai exagerar e achar que existe metodologia científica para chegar até o Senhor. Ou seja, nós vamos fazer X coisas, X movimentos, vamos fazer tais e tais expressões, nós vamos fazer tais e tais promessas, e o Senhor vai ser obrigado a nos ouvir. Isto não é bíblico. Não é bíblico. É invenção humana. O que é bíblico é nós compreendermos que o Senhor, Ele é sensível, muito sensível, àqueles que verdadeiramente o amam e o adoram. E esta é a principal meta do cristão. Antes de qualquer coisa, que a minha e a tua vida esteja disponível para a glória do Senhor. Antes de qualquer coisa, esperar que o Senhor ouça da nossa boca que nós o amamos e o adoramos pelo que Ele é. Nós não estamos servindo pelo que Ele pode fazer por nós. Não estamos servindo e almejando ao mesmo tempo fazer barganha ou fazer uma troca. Não, nós estamos aqui entendendo que nós devemos a Ele louvor, glória e honra por tudo que Ele é e representa para nós. No trajeto, Jesus realizava milagres, mas principalmente Ele veio ao mundo para pronunciar que o reino de Deus havia chegado. Esse era o propósito de Jesus. Jesus não veio ao mundo com o propósito de fazer milagres. Ele não veio ao mundo com o propósito de atrair as multidões, realizando os milagres extraordinários. Ele realizava os milagres por conta da misericórdia que Ele tinha em relação às pessoas. E Ele continua tendo misericórdia, e Ele continua realizando milagres. Mas como nós estamos frisando aqui, antes de qualquer coisa, a postura e um entendimento da importância de Jesus. O cego não perdeu a oportunidade. E nós também não devemos perder a oportunidade. Você está aqui essa noite, e é uma oportunidade de você alcançar o Senhor. Essa noite é uma noite que pode ser a noite da tua vitória, pode ser hoje, essa noite, exatamente o dia que o Senhor vai impetrar a bênção que tanto você tem almejado. Essa é a oportunidade, por isso que cada culto que nós estamos na presença do Senhor, entendendo que quando estamos reunidos, há uma presença maciça do Senhor, certamente o poder sendo emanado, por quê? Porque nós estamos reunidos, e a presença do Senhor, ela é garantida quando o povo está reunido em nome do Senhor Jesus. E não foi isso que aconteceu naquele dia? Estavam todos ali reunidos em volta de Jesus, e se Jesus estivesse só, e se a multidão não estivesse ao lado de Jesus, Jesus ia passar do lado daquele homem cego, o homem não iria ouvir nenhum burburinho, Jesus passaria por ele e aquele homem iria ficar sem a bênção, não iria nem saber que Jesus passou, mas porque tinha uma multidão ao lado de Jesus e houve um barulho, aquele homem foi alcançado. O que a igreja tem feito através dos séculos? Temos feito barulho. A igreja tem feito barulho e as pessoas têm sido alcançadas. Mesmo que esse barulho às vezes irrite alguém, e o fato de irritar a pessoa talvez fique ali ouvindo, e vai questionar, e o fato de questionar, ele pode ser alcançado. Porque ele vai questionar por que essas pessoas gritam tanto, por que essas pessoas todas as semanas estão nesse lugar, o que interessa tanto esse povo chato? E o Senhor vai alcançá-lo pela sua curiosidade. Isso não é bom, amados? É maravilhoso. Eu
Tive um pastor, já é falecido, chamava Antônio Pinheiro. Antes dele tornar-se servo de Deus, ele era alcoólatra. E ele conta que já era um homem, já com uma idade, já tinha 38 anos de idade, vivia caído pelas sarjetas, morou um tempo no litoral de São Paulo e ficava embriagado e dormia na areia. E ele diz que um dia ele estava totalmente embriagado, mas ele passava pela frente da igreja, pela porta de uma igreja, ele ouviu o som, ouviu o barulho daquele povo, ele resolveu entrar, e na noite em que ele entrou, foi a noite em que ele foi salvo. Por quê? Porque o barulho incomodou a ponto dele entrar, sentar, mesmo alcoolizado, ele aceitou Jesus, e aquela foi a última vez que aquele homem bebeu. E eu estou contando para vocês que ele foi o meu pastor, um homem abençoadíssimo por Deus. Se tivesse muito silêncio, talvez ele passaria ali, e seria mais uma noite para um alcoólatra chegar em casa caindo pelas tabelas. Mas pelo fato de ter homens e mulheres de Deus ali se consagrando, buscando a presença do Senhor, houve algo que tocou o coração daquela pessoa, e ele foi, e a salvação o alcançou. É por conta disso, amados irmãos e irmãs, que o cristão, o homem e a mulher de Deus, que ele tem o hábito de cantar, tem o hábito de louvar, tem o hábito de falar da palavra de Deus, quando está na presença do Senhor, ele está integralmente na presença do Senhor, não está com a mente voando, não está aqui no piloto automático, ou seja, saiu de casa, nem pensava que estava indo para a igreja, é mais uma noite, eu estou tão habituado, vou sentar, vou ouvir, vou voltar para casa. Se você estiver no piloto automático, essa noite é a noite de mudar esse perfil na sua vida. É uma oportunidade que você tem de agir como aquele homem que era cego. Ele foi cego até o momento que ele ouviu. Depois do momento que ele ouviu, ele deixou de ser cego. Por quê? Porque existia um burburinho em volta. Jesus passou, mas ele ouviu o som, e ele pôde chamar, e Jesus parou a comitiva por conta de que aquele homem ouviu o barulho das pessoas que passavam, e ele falou, alguma coisa está diferente, tem alguma coisa acontecendo aqui à minha volta, o que é que está acontecendo? Jesus o Nazareno, ele está passando, aleluia, e mais que depressa, é Jesus? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, ao invés de pegar aquele cego e falar, vamos, disseram, cala a boca, fica quieto aí, rapaz. Ei, povo abençoado, né, irmãos? Você deve conhecer um crente abençoado como este. Era crente que estava do lado, não era seguidor de Jesus. Mandou o cego ficar quieto. Fica quieto aí, amigo, você está incomodando. Jesus parou a comitiva, falou, quem está me chamando? E o homem repetiu mais alto, e Jesus mandou buscá-lo. Por isso que eu disse para você, Jesus já estava distante. Não foi uma coisinha logo ali, Jesus passou 2 passos e ele chamou. Jesus estava distante, que ele mandou chamar o homem. E aí, levantaram o homem, fica esperto, o mestre te chama. Olha que mudança, irmãos. Talvez o mesmo que tenha dito para ele ficar quieto, tenha dito, olha, é a sua oportunidade. Jesus não pode mudar a minha e a tua vida? Ele não pode mudar o pensamento do crente? Você pensa que os crentes pensam iguais? Não é assim não, irmãos. Tem muito evangélico que nem acredita mais em milagre. Tem muito cristão que anda no piloto automático há muito tempo, muito tempo. Talvez aquele mesmo que disse, fica calado, quando Jesus disse, chama ele. Pronto, Jesus despertou, talvez, isso é uma suposição, no mesmo que tenha dito para aquele cego, fica quieto, agora já mudou, porque Jesus também fez mudanças naquele que acreditava que estava incomodando. E é assim na vida de muitas pessoas. Assim, as pessoas não entendem que é necessário incomodar, sim, que é necessário insistir, sim. Não recebeu hoje
volta amanhã, clama, busca, não recebeu, volta, clama, busca. Com isto você vai aprendendo, vai aumentando a tua fé, você vai ouvindo mais a palavra de Deus, vai tonificando a tua vida, e você vai passar a entender os propósitos de Deus. Aquele homem, como eu citei no texto, em outro texto, não neste que eu li, diz que ele enxergava. Quando ele fala com Jesus, Jesus manda chamá-lo, ele disse: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Como eu estou citando para vocês, nesta tradução dá a impressão de que o homem nunca havia enxergado, mas essa não é a melhor tradução. Por conta disso, eu tenho dito para vocês que nós devemos ter mais do que uma tradução, principalmente para aqueles que desejam pregar, para aqueles que desejam falar da palavra de Deus. É necessário que você tenha várias versões, porque essa versão que eu estou usando é a Almeida corrigida, mas essa versão aqui não é a atualizada. E se você for olhar na versão NVI, também vai estar diferente, que é uma versão mais atualizada. E lá você vai ter esse entendimento do qual eu estou falando. E o homem disse que ele queria voltar a enxergar. Ele queria voltar a ver. Então Jesus disse para ele: o que você quer que eu te faça? E ele disse que eu vejo. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eles estavam seguindo a Jesus, mas não iriam ver Jesus curar um cego de nascença. Todos estavam seguindo a Jesus, mas não teriam essa experiência que tiveram. Se aquele homem não tivesse clamado, toda aquela multidão estaria junto, ouvindo a Jesus, mas não teriam presenciado um milagre maravilhoso. Se aquela multidão não estivesse acompanhando Jesus, o cego talvez não teria ouvido. Se ele não tivesse gritado, Jesus não teria parado. Olha quantas situações se ele não tivesse clamado. Então entenda que você e eu precisamos clamar para que as coisas aconteçam. Eu e você precisamos clamar para que o mundo espiritual ele venha a ser ativado, porque quando eu clamo, eu estou demonstrando a necessidade e a urgência. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Entenda que é necessário. É necessário. Quando Jesus parou, ele demonstrou a importância de um clamor. Entenda? A importância de um clamor. Imagine a importância de vários clamores. É muito mais. Então, orar, persistir na oração, não desistir, incomodar. Entendendo dessa forma, quem estava acompanhando a caravana, o homem era cego fisicamente, mas alguns que estavam acompanhando Jesus eram cegos espiritualmente. E é muito pior quem é cego espiritual do que quem é cego físico, porque o cego espiritual, ele não vê por onde está caminhando, ele não enxerga Jesus. Ele não vê o milagre acontecer. Ele não tem essa expectativa. É por conta disso que nós continuamos pregando, é por conta disso que nós continuamos insistindo, porque até o momento que haja um despertamento na vida do cristão, e ele vai viver de forma diferente, vai entender que é necessário em certos momentos clamar, é necessário insistir, é necessário se posicionar, não viver no piloto automático uma vida cristã, mas ter essa fluência na vida cristã, movimentação. E o Senhor, Ele vai parar para te ouvir, porque Ele é atencioso, Ele é amoroso. Jesus não estava com pressa.
como alguns imaginavam. Disseram assim: não incomode o mestre. Poxa vida, hein? Não incomode o mestre. Aí o cidadão gritou mais ainda. Tá bom que você vai falar, não incomode, eu vou ficar quietinho. Quem precisa sou eu. Então é assim. Quem precisa é que clama. Quem precisa é que busca. Quem precisa é que desce na presença do Senhor. Quem precisa se deleita na presença do Senhor. E aquele que crê, Deus atua. Porque a glória é dele, não é da igreja, não é do ministério, a glória é do Senhor. Quando ele opera, irmãos, não é em nome de fulano, não é em nome de Beltrano, não precisa colocar nada. É ele, e a glória é para ele, e somente tudo vem dele. Nós vamos parar por aqui, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos louvar o seu nome. Entendendo o propósito do Senhor, entendendo o propósito da nossa vida, da vida cristã, da forma como nós estamos conduzindo a nossa vida e a nossa percepção. Lembre-se, percepção significa ter sensibilidade para ouvir o Senhor. O cego ouviu e percebeu que algo estava diferente. Ele tinha sensibilidade no seu ouvido e por conta disso foi alcançado. Jesus, sensível ao chamado, parou. Os seus acompanhantes estavam sensíveis, mas incomodados, e mandaram o cego parar de clamar. Diferente sensibilidade, não é? Uma sensibilidade para o lado positivo e outra sensibilidade para o lado negativo. Que nós sejamos sensíveis positivamente. Não sensíveis para falar ou ouvir o que não convém, mas sensíveis para ouvir o que convém e falar aquilo que é agradável, que é santo, que é puro e verdadeiro. Que seja assim o nosso andar e o nosso caminhar diante do Senhor. Vamos nos colocar de pé, aqueles que puderem.